Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso papo é sobre uma região que eu sou apaixonada. Já visitei, mas nunca me aprofundei nos vinhos, porque de fato não tinha muito conteúdo para eu falar aqui do Brasil, porque a gente não encontrava esses vinhos do Brasil, mas agora a gente encontra. Então, hoje eu vou bater um papo sobre os vinhos do Algarve com o produtor do Morgado do Quintão, uma vinícola que acabou de chegar no Brasil através da Cave Santa Cruz. Quem vai bater um papo comigo é o Felipe Vasconcelos. Felipe, seja muito bem-vindo ao MamiCast. Olá, Natália, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Felipe, eu preciso começar esse episódio contando que eu sou uma apaixonada pelo Algarve. Eu já visitei muitas praias, e eu acho que eu nunca visitei praias tão lindas quanto as do Algarve. Passei um tempo por lá e quando eu estive no Algarve, todos os dias eu passava em alguma loja especializada de vinhos para comprar uma garrafa de vinho e levar para a beira da praia. E confesso que não foi muito fácil nem na região encontrar vinhos do Algarve com tanta variedade disponível. E quando a Ana Cruz, da Cave Santa Cruz, me contou, ela me deu um spoiler do que estava vindo, eu fiquei muito empolgada. Corta para a parte de eu ter ido degustar os vinhos e realmente me apaixonei pelos vinhos. Então, eu quis muito bater esse papo com você para a gente começar a falar um pouco dessa região que é muito conhecida no Brasil pelo turismo, pelas praias, mas não tanto pelos vinhos. E depois do que eu provei essa semana, eu realmente acho que o Brasil precisa conhecer não só essas praias maravilhosas, mas também os vinhos do Algarve. Então, quero começar agradecendo a sua presença aqui e queria pedir para você fazer uma introdução, então, sobre a região do Algarve, sobre a produção de vinho no Algarve, para quem nunca nem tinha ouvido falar disso. Boa, muito bem. Tenho imenso gosto em falar sobre os vinhos do Algarve, uma região onde nós nos inserimos enfim, somos um produtor muito orgulhoso por sermos um produtor algarvio e, de alguma forma, fazer parte desta quase recuperação do Algarve enquanto região vitivinícola. Então, o Algarve está no sul de Portugal, mais conhecido então pelas suas praias maravilhosas, mas não só. E nos últimos anos tem vindo a crescer então a atividade vitivinícola depois de um período em que as vinhas foram um bocadinho abandonadas pelos produtores, e até substituídas por hotéis enfim, pelo um crescente boom turístico. Então nota-se nos últimos anos enfim, uma recuperação do património vitivinícola da região, e tem sido para nós no Morgado do Quintão um desafio enorme, mas maravilhoso poder fazer parte no fundo, deste revitalizar de uma região inteira em torno dos vinhos. Neste instante, há mais ou menos 1.400 hectares de vinha no Algarve, e julgo que seremos 50 produtores, mais ou menos. E tem vindo a crescer muito nos últimos anos. Então, enfim, desde que eu peguei no projeto Morgado do Quintão nos últimos 5, 6 anos, tem vindo a crescer muito a aposta que o Algarve tem feito nos vinhos, também aliada a um fator muito importante que é o turismo, e portanto o enoturismo tem vindo a crescer e é uma fonte muito importante de receita para os produtores. Então é quase como se houvesse um renascer de uma região e nós estamos no epicentro desse projeto, e tem sido muito, muito, muito interessante. O facto de estarmos a fazer vinhos, enfim, que contam a história da região, por trabalharmos com castas indígenas, também nos dá especial prazer, não é? Então, para mim, quando venho a São Paulo, onde estou agora, ou quando vou a Nova Iorque ou a Londres e apresento os meus vinhos, dá-me especial sentido poder trazer algo da minha região e mostrá-la a consumidores pelo mundo fora, especialmente consumidores que, enfim, valorizam bons produtos. Então, tem sido uma viagem muito interessante para nós. Quando a gente fala de Algarve como uma região produtora de vinhos, o que a gente espera da região em termos de clima, de geografia? Como é que ela é diferente do restante do país? Então, o Algarve tem uma costa enorme, não é? Portanto, tem uma ligação muito grande ao mar, e normalmente a produção vitivinícola está mais concentrada no litoral, e, portanto, há uma forte influência atlântica nos vinhos. Isso eu acho que é transversal aos produtores. Depois é uma zona com bastante calor,
apesar das noites serem frescas e, portanto, há uma amplitude térmica que permite um desenvolvimento adequado da uva. Mas, enfim, eu diria que esta proximidade ao mar e esta amplitude térmica são muito importantes para a construção do terroir algarvio. Depois também me parece que o facto de nós termos muita influência de outras culturas naquela região, porque há muitas pessoas que compram uma vinha que vem de outros países, então há assim é quase como se fosse um ecossistema muito diversificado, e eu acho que isso também apresenta depois nos próprios vinhos em si toda uma combinação de culturas e de maneiras de fazer que tornam o Algarve um lugar especial dos vinhos. É uma região que perdeu a cultura do vinho durante um tempo, não é? Portanto, há claramente uma necessidade de reforçar essa cultura com pessoas de fora, mas isso, na verdade, tem acrescentado quase uma camada muito interessante aos vinhos. E é muito bom, enquanto produtor, ver, enfim, os meus colegas produtores, alguns que trabalham nisto há 20 anos e são portugueses, mas depois vem um suíço que compra uma vinha e traz todo o seu ensinamento desse mercado, então há uma grande mistura e isso é muito interessante. Eu observo em algumas regiões que passaram por histórias semelhantes à da Algarve, em que em algum momento a viticultura havia sido um pouco abandonada e depois acontece esse renascimento da Hum. viticultura. A gente enxerga em outras regiões que, durante algum período, muitas variedades locais foram substituídas por variedades mais comerciais, mais Uhum. requisitadas. Esse foi o caso do Algarve também. Houve um abandono de caças locais e agora uma busca novamente? Ou sempre se manteve essas caças locais como sendo as mais cultivadas? Sim, não, claramente o Algarve passou por um momento em que houve substituição das castas regionais por castas internacionais. Aliás, nós próprios no Morgado do Quintão, eu lembro-me, enfim, quando tinha pai, 18 anos, dizer à minha mãe: tire a Negra Mol, que é hoje em dia a casta rainha da região, vamos retirar estas vinhas velhas e vamos plantar Cabernet Sauvignon e Chardonnay e tal, que eram as castas internacionais mais conhecidas na altura. E ela foi muito clara, disse que absolutamente ela queria manter estas castas que estavam lá implantadas desde sempre e que no fundo estavam em produção e nas suas condições mais favoráveis, e foi muito inteligente nisso. Portanto, aquilo que nós acabámos por fazer no Quintão, que foi garantir que estas castas locais permaneciam, é algo que nós agora vemos outros produtores também a fazer, depois de já terem feito essa viagem então de substituir, trazer Chardonnay, agora de repente estão a plantar Negra Mol. Então isso é muito bonito também de ver, não é? De repente toda uma região que está a caminhar, enfim, como é uma região quase nova nos vinhos, já aprendemos com os erros do passado de outras regiões, então eu acho que estamos a fazer as coisas muito bem feitas enquanto região, e isso é muito bonito de ver. Mas sim, isto de facto aconteceu durante muito tempo, mas acho que estamos todos alinhados na procura destas castas que são mais identitárias e que nos dizem respeito a nós. A Negra Mol, por exemplo, é a casta algarvia tinta, que tem uma particularidade de ter nos cachos uva branca, tinta e rosada em termos de cor no mesmo cacho, faz vinhos bastante abertos. E é uma casta que estava quase em extinção, é 0,1% de todas as castas plantadas em Portugal, portanto é uma casta que só existe no Algarve e muito poucos produtores plantam, e no Algarve teve quase em extinção e hoje em dia já começa a haver bastantes produtores com Negra Mole, então isso é um sinal claro de que há uma aposta naquilo que é identitário. Além aliás, um parênteses aqui, porque eu fiz essa pergunta pessoalmente para vocês, se essa variedade é a mesma variedade que a gente encontra na Madeira, se é não, essa é uma variedade do Algarve mesmo, ela é Exatamente, local. Além exatamente. dela, que outras variedades são locais do Algarve e que vocês já cultivam ou não cultivam, mas acham interessantes contar sobre, ou que gostariam de recuperar em algum momento? Que outras variedades locais o Algarve tem para nos apresentar? Então, há uma casta que se chama Crato Branco, que é muito próxima do roupeiro no Alentejo e na Síria, nas Beiras, que é a casta branca do Algarve, no fundo. Essa é uma casta também muito importante, e que nós temos no Morgado do Quintão vinhas já muito antigas e uma vinha mais recente, com cerca de 40 anos. Um, eu diria que depois há outras castas, enfim, mais pequenas, que estão a ser estudadas. Portanto,
enfim, Algarve é Negra Mole e Crato Branco, são as duas castas da região e mais identitárias da região e na qual tem havido enfim, mais enfoque do ponto de vista também da sua promoção e da sua divulgação. Nós plantámos vinha nova em 2021, é a primeira vez que plantamos vinha nova nos últimos anos. Portanto, eu sou a quarta geração à frente do Morgado Aquitão e já há muito tempo que não plantávamos vinha e plantámos só castas que têm histórico de existirem no Algarve há mais de 100 anos, mas são castas que estão disseminadas noutras regiões. Portanto, eu diria que, em resposta à sua pergunta, Negra Mole Crato Branco é o foco da região. Bom, quando a gente fala de uma região que está tendo esse renascimento, a gente fala de muita liberdade criativa, muita possibilidade de experimentação, mas a gente também fala de desafios. Uma região que ainda não está 100% estabelecida, com uma viticultura já reconhecida no mundo inteiro. A gente sabe que sempre vai ter desafios, aliás. Qualquer região, até a mais famosa e estabelecida no mundo do vinho, a gente está falando de natureza, sempre vai ter desafios. Quando a gente fala do Algarve, quais são os desafios atuais que vocês enxergam na viticultura, seja desafios naturais ou mesmo desafios logísticos? Hoje, qual é o desafio que o Algarve tem que superar nesse momento na viticultura? Então, eu diria talvez que o desafio maior é um desafio de talento, não é? Numa região que perdeu a cultura do vinho, perderam-se aquelas figuras fundamentais de adegueiros, de pessoas enfim, que têm vindo a crescer no mundo do vinho enfim, que têm feito trabalho nos últimos 50 anos na produção vitivinícola. Está a crescer, mas muito talento é de alguma forma importado, não é? Dou um exemplo, a minha enóloga é a Joana Massanita, que vive no Porto, tem uma vinha no Douro e que faz os nossos vinhos no Algarve. E, portanto, ela não está lá, ela desloca-se para fazer, no fundo, esta consultadoria aos nossos vinhos. Há claramente outros enólogos que estejam mais perto, mas não há 30 enólogos, não é? Numa região. Então, há claramente um desafio de talento e de alguma forma enfim, apesar de hoje em dia todo o know-how, enfim, é mais facilmente partilhado, mas diria que ainda falta também um sentido de comunitário à volta do vinho, não é? São 50 produtores, o Algarve é bastante grande, portanto estamos muito espaçados entre nós, nem sempre é fácil pedir uma alfaia emprestada ou há poucas adegas a prestar serviços ainda, portanto há ainda um desafio de infraestrutura e de conhecimento que precisa de ser montado, mas também é muito interessante fazer parte disso e tentar encontrar soluções para isso. Nós temos alguns projetos em mente, até de aquisição de algumas alfaias, que podemos eventualmente partilhar com outros produtores que precisem, para não estarmos todos a comprar as mesmas alfaias a um raio de distância de 30 quilómetros. Enfim, há alguns projetos em curso. É uma comunidade de produtores muito diferente, não é? Com muita diversidade, mas que na verdade diria que estamos todos focados em fazer do Algarve uma região de vinhos. Então, todos ao mesmo tempo a fazer este trabalho qualitativo, em vez de, não é? Ao contrário das outras regiões, que uns começaram há 100 anos, outros começaram há 20, outros começaram há 10, nós praticamente todos começámos nos últimos 10 anos, então assim em força. Então eu acho que esta força crítica a trabalhar em prol de uma região, só posso esperar que os resultados sejam muito bons, tanto na promoção da região como na qualidade dos vinhos. E isso é super especial. Falando em qualidade dos vinhos, quando a gente fala dos vinhos do Morgado, a gente está falando de vinhos que são colheita manual, baixa intervenção. Conta um pouquinho para quem está conhecendo agora e tendo esse primeiro contato com a vinícola sobre o estilo de produção, a linha de pensamento de vocês na hora de criar um vinho. Muito bem, então, a propriedade está na família há 300 anos e nós começámos em 2016, deixámos de vender uva, no fundo, à adega cooperativa local para fazermos os nossos vinhos. Aquilo que quisemos fazer foram vinhos de terroir, não é? Vinhos que contam a história daquele sítio. Temos uma produção relativamente pequena, fazemos 40 mil garrafas, portanto, ainda é um projeto que nos permite dar muita atenção a cada um dos vinhos, mas sempre com esta base de trabalhar castas indígenas em regime biológico. Somos a maior vinha biológica do Algarve hoje em dia,
não, não irrigamos as nossas vinhas velhas, portanto estamos a falar de vinhas com alguns anos que trazem vinhos depois com bastante complexidade, e a visão tem sido sempre fazer vinhos mais frescos, com menos grau alcoólico, usando estas castas regionais e, portanto, contando a história daquele lugar com a menor intervenção possível na adega, só a suficiente para que a história que o vinho, a história em termos de consumo, esteja alinhada com aquilo que a vinha nos dá. Pronto, essa é a nossa lógica. Portanto, pouca utilização de madeira, utilização de recipientes como, por exemplo, as talhas antigas. Portanto, muito uma viagem de ir ao passado, não é? De contar a história de como é que o vinho era feito, de uma forma muito simplificada em termos de enologia, e depois, em termos de estratégia, colocar esses vinhos nos melhores restaurantes do mundo e no fundo, trazer esse Algarve muito especial para consumidores que prestam atenção ao consumo do vinho, não é? E de alguma forma a fazer vinhos emotivos que levem as pessoas a viajar para este lugar, mas sempre com muito cuidado e com uma escala que nos garante uma grande proximidade ao vinho. Quando eu degustei os vinhos essa semana, eu provei 5 vinhos. Eu provei 3 brancos, os 3 de Crato, a mesma variedade, Exatamente. e os 3 muito diferentes entre si. O primeiro era um vinho em um estilo, o segundo que eu provei era o Crato em ânfora, que era outro vinho completamente, e depois o Crato Vinhas Velhas, que também era outra coisa. E isso me deixou muito curiosa sobre a variedade, por essa capacidade de adaptação e de manter qualidade em diferentes estilos. E quando eu passei para provar os tintos, me impressionou muito pelo estilo dos tintos. Todos eles eram realmente muito frescos, com uma estrutura uma assinatura muito similar. E me trouxe muito isso de ser um vinho fresco, vinhos tintos que eu poderia tomar no verão do Algarve, que a gente sabe que pode chegar a ser um verão muito quente, mas são vinhos, o tinto, tanto o tinto como o clarete, no caso, facilmente bebíveis num verão do Algarve. São características das variedades do Algarve ou realmente é um estilo que vocês puxam mais? Porque eu percebi no tinto que ele era um corte com castelão também. E Certo. quem já provou castelão e esperava aquela castelão normal, prova o vinho de vocês e é uma outra coisa, é um outro castelão. Ele é muito mais delicado, ele é muito mais fresco. Então, a minha dúvida, vocês buscam esse estilo também ou é um estilo que a região ajuda a colocar nos vinhos? Acho que nós claramente buscamos esse estilo, mas somos ajudados pela região e pelas castas em si, não é? Aliás, durante muito tempo, o consumidor cria vinhos mais pesados, com mais tração, e as castas que havia disponíveis no Algarve eram tradicionalmente Castelão e Negra Mole. E essas castas, na verdade, para fazerem vinhos com muita extração e com muito volume de boca, precisam de um manuseamento que não é natural para as castas. E, portanto, eu acho que a única coisa que nós fizemos foi fazer o que as uvas nos pediam para fazer e não pedir delas aquilo que elas não conseguem fazer em qualidade. Uma vinha de Negra Mole nunca consegue fazer um vinho extraído em potência como um Syrah. Então, estar a fazer vinhos no Algarve com imensa extração, para nós não faz sentido. Para outros produtores fará, mas para nós o que nos interessa é fazer o que as uvas nos pedem para fazer. E então eu acho que a resposta à sua pergunta acho que os nossos vinhos são identitários do Algarve, porque estas castas são castas que estão ali implementadas há muito tempo, mas a nossa perspectiva também ajuda, não é? Ou seja, a nossa maneira de fazer e a forma como nós que estamos a querer respeitar aquilo que as uvas nos dão, é muito importante para depois saírem vinhos que contam aquela história daquele sítio. E vinhos mais frescos, enfim, para mim, são os vinhos de hoje em dia, para além de tudo. Portanto, as castas ajudam-nos a fazer aquilo que eu também acho que devem ser os vinhos para um consumo, enfim, menos cerimonioso do vinho e, enfim, mais liberto de preconceitos,
mas mantendo a elegância e a mineralidade e a acidez que são muito importantes num vinho, não é? Num vinho de qualidade. Quantos rótulos hoje vocês produzem diferentes? Olha, nós fazemos 11 vinhos. Enfim, com 3 castas fazemos 11 vinhos. Então é também um processo criativo anual, mas que na verdade nos tem ensinado que estas castas são muito plásticas. Nós fazemos um branco de tintas de Negra-Mol, por exemplo, fazemos um espumante de Negra-Mol, fazemos um curtimento de Crato Branco, temos uma vinha muito antiga, meia maluca, que coexiste com o olival. Então, enfim, nós tentamos com pouco fazer muito. Então, com estas 3 castas conseguimos uma diversidade de vinhos muito interessante e perfis também muito diferentes de vinhos. E isso é interessante de ver. Nem sempre fazemos 11, há anos que fazemos só 8, mas, enfim, no princípio do projeto, todos os anos eu queria um vinho diferente, não é? Então era muito, muito trabalhoso para a equipa, de repente, hoje vamos fazer este, agora vamos fazer aquilo. Então eu acho que hoje nós já estabilizámos no fundo, o nosso portfólio de vinhos e torna-se tudo mais fácil. Este ano, como nós plantámos vinha nova e plantámos 8 castas diferentes, enfim, este ano vai ser uma loucura a nossa vindima, não é? Porque de repente temos todo um potencial de castas para brincar. Enfim, vamos ver como é que corre. Essa seria a minha próxima pergunta. Quais são os próximos objetivos, próximas variedades que vocês querem experimentar, próximos estilos de vinificação? Tudo bem, eu sei que alguns spoilers vocês talvez não possam me dar, mas só para a gente saber, porque a gente está vendo que é uma região que está sendo redescoberta, a gente está falando de uma vinícola que ainda está produzindo vinhos com o seu nome há pouco tempo, então, obviamente, o que a gente fala hoje, que é só o que a gente vai fazer, talvez não seja o mesmo pensamento daqui a 10 anos, a gente não tem como saber, mas qual é a curiosidade atual de vocês? Alguma variedade da região que vocês querem explorar e ainda não conseguiram? Algum estilo diferente de produção que ainda não estão aplicando, mas gostariam de aplicar? Então, eu acho que enfim, nós vamos sempre caminhar na defesa das castas regionais do Algarve e nas castas que estão implantadas ou que são conhecidas na região. Portanto, esse caminho vai ser o nosso caminho, é a nossa história, é o nosso diferencial, é a forma como nós nos posicionamos. Eu diria que o nosso objetivo é fazer cada vez melhores vinhos, e melhores vinhos só se fazem com melhor viticultura. Pronto, então vai haver aqui um grande enfoque da nossa parte em fazer a melhor viticultura que está à nossa disposição, através de práticas biológicas e de agricultura regenerativa. Portanto, estamos muito focados na terra, no solo, na vinha. Pronto, esse é o nosso caminho. Nós queremos queremos fazer parte de uma construção de um Algarve de vinhos de qualidade. Portanto, essa é a nossa missão. Não vamos fazer grandes volumes, não queremos lançar segundas marcas para o mercado, não. Então, eu acho que esse enfoque é muito importante. Com estas castas novas, acho que nos acho que vai possibilitar nós aumentarmos um pouco a complexidade de cada um dos vinhos. Portanto, acho que esse trabalho de fermentar castas, por exemplo, nós plantámos um hectare de um campo experimental em que misturámos todas as castas da propriedade de forma aleatória nas linhas. Então, só isso vai proporcionar-nos, enfim, uma experiência completamente diferente em termos de trabalho de vinha e depois do vinho. Mas há aqui, eu diria, uma certa irreverência que nós temos enquanto projeto que queremos também manter, ou seja, na verdade, vai haver aqui um apoio muito grande e um enfoque muito grande na viticultura, mas acho que nós temos que manter a mente aberta para ir fazendo vinhos mais experimentais. Então acho que vamos conseguir ir surpreendendo também quem nos vai seguindo e quem nos vai acompanhando com novas coisas, não é? E isso é muito importante para nós. Depois de estruturarmos a nossa gama, acho que o que as pessoas podem esperar do Morgado do Quintão é sempre esta visão de experimentalista, não é? De alguma forma. Isso acho que é o que nos mantém também enquanto projeto também vivos e ligados às pessoas, não é? Quando a gente fala de Algarve, foi a primeira coisa que eu falei no início, é impossível não falar em turismo, e quando a gente fala de Portugal, os números do enoturismo em Portugal crescem
a cada ano. Eu gravei uma entrevista na semana passada também com um produtor de Portugal, em que eu trouxe alguns números, que hoje o enoturismo em Portugal já representa um quinto do valor total da indústria do vinho, né, em Portugal. Como é que está o desenvolvimento nesse momento do enoturismo na região? Eu sei que você já mencionou, né, as vinícolas são um pouco afastadas umas das outras, não existe um polo onde a pessoa vai e consiga visitar um zilhão de vinícolas, Uhum. mas já há alguma estrutura de enoturismo, as vinícolas já estão recebendo, vocês já têm alguma estrutura enoturística também? Nós já temos uma estrutura enoturística desde 2019. O enoturismo é muito importante no nosso negócio. E é também uma oportunidade para nós partilharmos os vinhos com as pessoas ali, in loco, não é? Então isso é muito importante também para a marca. Um, o Algarve tem feito um percurso extraordinário no enoturismo. Temos muitos colegas produtores a fazer enoturismo em, com imensa qualidade, e nós próprios temos vindo a crescer temos quase vindo a duplicar anualmente a nossa receita do enoturismo. Nós temos uma oliveira com 2000 anos, enfim, desde já convido quem está a ouvir-nos para nos vir visitar, e fazemos todos os dias um almoço numa mesa comprida debaixo dessa oliveira, em que juntamos pessoas que vêm de vários sítios, todos sentados na mesma mesa para desfrutar do lugar, dos vinhos e da história. E temos tido muito sucesso nos últimos anos. Aliás, de alguma forma, voltando a falar em talento, que é claramente o desafio da região. Para quem estiver a ouvir e quiser vir ajudar-nos a crescer no enoturismo, entre em contacto connosco, porque precisamos sempre de mais pessoas para nos apoiar no crescimento do negócio, mas diria que a região está muito, muito bem organizada do ponto de vista turístico. Existe inclusive uma rota do enoturismo no Algarve, com produtores muito diferentes, mas mais uma vez muito organizados em apresentar propostas de valor. Começamos a ter um grande fluxo de turismo também do Brasil, o que nos dá especial prazer, porque somos irmãos e, portanto, é muito agradável receber os nossos irmãos em casa. Para mim é muito curioso, porque eu lembro de visitar o Algarve e passar na estrada e ver muitas videiras, ver vinhas enormes ao redor. E eu lembro de dizer, nossa, eu não tinha me dado conta, faz bastante tempo que eu visitei o Algarve, Hum, eu não tinha me dado conta que tinha produção aqui, né? E ver todas aquelas videiras e não visitar uma vinícola foi um pouco triste, mas saber que o enoturismo na região já está desenvolvido, já ainda está em desenvolvimento. A gente sabe muito bem que o enoturismo ajuda muito o desenvolvimento da própria viticultura na região. As pessoas, pelo menos eu falo aqui pelo público brasileiro, as pessoas se apegam muito quando hum. elas visitam uma região, elas têm na memória aquela primeira vez que ela viu uma vinha, ou aquele almoço que ela fez na beira de uma vinha. Então, isso acaba fazendo uma conexão muito grande do consumidor com a vinícola, com aquele vinho que ela bebeu aquele dia, naquela experiência, mas também com a região como um todo. E faz com que essa experiência passe de boca a boca, né? É o tipo de marketing que a gente não consegue comprar, porque as pessoas, elas voltam para o Brasil e elas não, dizem para os amigos, você precisa visitar o Algarve, você precisa visitar essa vinícola, você precisa viver isso que eu vivi. Então, essa experiência, ela ajuda muito. E o fato de saber que os outros produtores, não só vocês, os outros produtores também estão desenvolvendo isso, é muito importante, porque não dá para construir uma região inteira sozinho, né? Então, Não. essa união é muito legal. Você tem alguma coisa de números, de quantas visitas vocês recebem, por exemplo, anualmente hoje? Se tem algum objetivo para o futuro? Sim, nós devemos estar a receber mais ou menos 10.000 pessoas por ano no Morgado Quintão hoje em dia. Eu noto que, se calhar, a maior diferença nos últimos anos tem sido o Algarve também devido ao clima e a proximidade, e no fundo a grande atração do Algarve é a praia. Então, durante muitos anos a sazonalidade era muito marcada, portanto, de repente não havia nada a acontecer até maio, e depois maio, junho, julho, agosto, setembro, não é? Hoje em dia a curva da sazonalidade nas visitas do enoturismo está muito mais aligeirada, o que é para mim um ótimo sinal, não é? É sinal de que as pessoas então já interiorizaram que existe uma proposta enoturística, e então incluem essa proposta na sua visita à região. Eu acho que já começamos a sentir uma certa maturidade
nos números, e isso é espetacular. De facto, o apoio que dá ao negócio é muito importante, para além do prazer enorme que dá, não é? Eu acho que nós, enquanto produtores, só sentimos, no fundo, o prazer do consumo, quando o vemos, não é? Então, quando nós fazemos uma prova e vemos alguém que comenta e que gosta dos vinhos, quando nós pomos os vinhos numa prateleira de um supermercado, enfim, nós não temos muito menos noção do impacto que aquele vinho está a ter. E poder também contar a nossa história faz este desenvolvimento de marca, mas dá-nos esta oportunidade de sentir o que as pessoas sentem ao consumir o nosso produto. E isso é também muito especial. E agora, com a chegada desses rótulos, quantos rótulos mesmo estão vindo para o Brasil? Vamos ter 5 rótulos no Brasil, 5 no para Brasil. começar, sim. E qual é a expectativa? Sabendo que o público do Brasil já tem, né, essa ligação super grande com o vinho português, já é um produto que é muito consumido no Brasil, mas sabendo que o Algarve ainda não é super conhecido. Qual é a expectativa de vocês chegando, desembarcando no Brasil agora? Então, eu acho que o Brasil tem imenso potencial, o público brasileiro está cada vez mais atento, e o consumo de vinho também está a crescer no Brasil. Eu diria que para nós o nosso grande objetivo é a colocação dos vinhos junto de projetos, sejam eles em garrafeiras ou lojas de vinho ou restauração, que se liguem à nossa maneira de estar, e ao posicionamento dos nossos vinhos. Então, diria que mais do que trazer o vinho em grande quantidade para o Brasil, é identificar aqueles projetos especiais onde o nosso vinho também possa acrescentar uma camada interessante. Portanto, há uma vontade eu estou em São Paulo agora. São Paulo é uma cidade maravilhosa, que eu já conhecia, mas quer dizer, agora vejo a pujança desta cidade, que tem 12 milhões de habitantes, portanto tem o tamanho de Portugal em termos de número de pessoas. Portanto, o potencial é gigante. Estamos em concorrência com uma série de vinhos portugueses que estão implantados aqui há algum tempo, e, portanto, queremos fazer parte desse grupo. Mas o nosso objetivo é claramente encontrar aqueles lugares que consigam contar a nossa história. E eu acho que não precisamos de muitos, não é? Precisamos dos sítios certos, diria eu. Bom, a gente está chegando no final, mas antes de terminar, eu queria pedir para você deixar um convite para quem quiser conhecer os vinhos e visitar a vinícola, e já contar para o pessoal que está nos ouvindo onde eles encontram as informações de enoturismo, ou qual é o Instagram da vinícola, para a gente poder seguir e acompanhar o projeto de perto. Muito, muito bem. Então, o Morgado do Quintão tem um sítio na internet, como vocês dizem no Brasil, que é www.morgadodoquintão.pt, e podem seguir-nos nas nossas redes sociais. É muito fácil marcar uma prova. No Brasil, os nossos vinhos são distribuídos pelas Caves Santa Cruz, e estamos no princípio, portanto, haverá em breve novidades sobre onde é que se pode encontrar estes vinhos, mas nós, se nos escreverem ou às Caves, nós podemos informar onde é que os vinhos estão, e, portanto, facilitar também esse apoio. Recomendo a todos que estejam a ir para o Algarve ou a ir para Portugal e que possam passar no Algarve para nos visitarem. A Quinta é maravilhosa. O Algarve é uma região riquíssima de oferta turística e cultural. Nós, em outubro, organizamos um festival de música. Enfim, temos atividades regulares na Quinta, portanto, imensa disponibilidade e vontade de receber quem nos visita. E temos muito gosto em reaproximar também o Algarve do Brasil. Portanto, estamos com muita vontade de perceber que impacto é que vai ter esta nossa aposta no mercado brasileiro. Eu disse que era a última coisa, mas eu lembrei que tem mais uma coisa, e agora sim é a última. Para quem está nos ouvindo agora, vai entrar no site da Cave Santa Cruz e vai ver 5 rótulos disponíveis. Qual você indica que as pessoas provem primeiro? Se o público brasileiro for provar um rótulo só para representar o Morgado do Quintão, que vinho eles deveriam provar? Que vinho você recomenda começar? Clarete 2023, que vai estar disponível no mercado brasileiro. É um vinho da casta negra mole, é uma casta muito rara, e é a casta algarvia por excelência. Portanto, eu diria, se há um vinho que conta melhor a nossa história e que fala mais do Algarve, é o Clarete. É um vinho tinto, com um perfil mais aberto, mais leve, que dá para beber no verão, como disse.
Eu diria que é assim, é o vinho porta-estandarte da casa e da família, e portanto acho que é o vinho ideal para começar. Eu achei uma delícia esse vinho. Realmente, eu comentei com você quando a gente se conheceu pessoalmente, são vinhos tintos que podem facilmente ser bebidos na beira da praia, no calor. Os brancos também, eu me apaixonei pela versatilidade, 3 brancos da mesma uva e completamente diferentes, com perfis completamente diferentes, mostrando uma versatilidade muito grande de uma uva que até então eu não conhecia. Então, o mundo do vinho entra ano, sai ano, não importa quanto tempo a gente está nesse mercado, a gente descobre todos os dias alguma coisa que a gente Sim. não conhecia e alguma coisa nova para a gente estudar. Felipe, eu quero agradecer imensamente o teu tempo. Eu sei que quando a gente viaja, você está cheio de compromissos, clientes para visitar, eventos, mas eu quero agradecer imensamente o teu Não, eu tempo é que agradeço. Eu é que e, agradeço, e, foi ótimo conversar consigo sobre os vinhos e sobre o Algarve. e eu Muito bom. já vou deixar aqui avisado que em algum momento eu vou visitar você lá no Algarve, porque ter visitado o Algarve uma vez só e não ter voltado, para mim, é uma dor anual. Todos os anos, quando eu vejo uma foto do Algarve, eu penso, mais um ano que eu não visitei o Algarve. Então, em breve estarei lá. Tô Boa, convi- contamos com vou- essa visita. Estou convidando aqui publicamente a Ana Cruz também para ir junto comigo, para a gente ir lá dar uma trabalhada juntos, então. Isso. Ótimo, podem vir, idealmente virem na época de vindima, assim dão-nos uma ajuda. Ah, óbvio, óbvio. Se a gente vai, a gente trabalha bastante para poder depois beber em paz, com tranquilidade. É É isso. isso. Espero que todos tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre os vinhos do Algarve, os vinhos do Morgado do Quintão, podem mandar aqui para o Mami. O que eu não souber responder, eu peço ajuda para o Felipe, eu peço ajuda para a Cave Santa Cruz. Não esqueçam de seguir no Instagram ou nas outras redes sociais. Eu não sei se tem outras redes sociais, mas procurem Morgado do Quintão, é bem fácil de achar. E acompanhar essas novidades que estão sendo lançadas agora. Os vinhos estão chegando agora no Brasil pela Cave Santa Cruz. E é isso. Espero que tenham Obrigado, Natália. gostado. Muito obrigada, Felipe. Bom, para quem está nos ouvindo, nos vemos no próximo domingo, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.